Toda a nossa perfeição consiste no amor ao nosso amabilíssimo Deus. Como sabemos, caros fiéis, a esse propósito, a caridade é o vínculo da perfeição. E a caridade tem como primeiríssimo destinatário o próprio Deus. Toda a perfeição do amor de Deus consiste, concretamente, em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade, falando de algo bem concreto. Em consequência, quanto mais uma pessoa está de boa vontade e com reta intenção, unida com a vontade divina, tanto maior será o seu amor de caridade para com Deus. Uma pergunta para levar ainda mais adiante, eu faço, uma pergunta para levar mais adiante esta nossa reflexão referente à importância, mais uma vez, nós nos debruçamos sobre este tema, a importância de cumprir em todas as coisas a vontade de Deus. Pergunta, questão. Como nossas ações poderiam promover a glória de Deus se elas não fossem conformes ao seu divino agrado? Lembrando que, mais importante que buscar a nossa salvação e a nossa santificação, que são metas supremas na nossa vida de seres humanos, mais importante do que isso é buscar em tudo a glória de Deus. Isso vem em primeiro lugar. Isso encabeça a lista. E tudo mais vem depois. Lembrando que se buscarmos bem o que vem depois, já estaremos dando glória a Deus. De fato, a propósito disso, a propósito da glória de Deus, a maior glória que nós podemos dar a Ele, a Deus, consiste em cumprir a sua bendita vontade em tudo. Isso sim dá glória a Deus. E claro, não só materialmente, fisicamente falando, mas também espiritualmente, com a melhor das disposições, que é fazê-lo por amor. Repito, de boa vontade e reta intenção. Fazemos, ou pelo menos buscamos cumprir a vontade de Deus em tudo com estas disposições? Nossa, como isso dá glória a Deus. Eis o fim, por falar naqueles que já chegaram ao termo, eis o fim a que todos os santos se orientam, a conformidade, perfeita conformidade com a vontade de Deus, sabendo muito bem que nisso consiste a pureza da alma. Existe um santo, Beato Henrique Suso, que disse uma vez: Deus não quer simplesmente nos ver em possessão de inúmeras luzes espirituais, o que é algo muito importante, mas quer antes que em tudo nos conformemos com a sua divina vontade. Só para citar aqui o pensamento de um santo, em meio a tantos outros. Nós devemos neste mundo, caros fiéis, aprender dos santos, que estão no céu, e aqueles que peregrinam na terra e que são para nós causa de emulação, a maneira de amar a Deus, a maneira perfeita, adequada e, mais do que isso, perfeita de amar a Deus. E lembram, o amor puro e perfeito que os bem-aventurados no céu têm para com Deus consiste em uma perfeita união deles com a divina vontade e, portanto, com o próprio ser de Deus, porque uma coisa implica a outra. Quem se une perfeitamente à vontade de Deus, une-se também perfeitamente a Deus, claro, sempre na possessão da graça, bem apoiados na fé, porque, afinal de contas, a vontade de Deus guarda uma relação muito estreita, íntima com o próprio ser de Deus. Lembrando que ele é a própria vontade que tem. Consideremos ainda o seguinte, caros fiéis. Aquele que entrega a Deus, prestem bem atenção, aquele que entrega a Deus a sua vontade, entrega tudo a Deus, entrega-lhe tudo. Eis o dom total. Quem dá seus bens em esmolas, coisa grandiosa, coisa muito boa e necessária mesmo. Quem entrega seu corpo às disciplinas e seu alimento ao jejum, ou seja, quem se entrega ao jejum, dá uma parte do que possui. Mas aquele que entrega a Deus a sua vontade, dá tudo. E no final das contas, é isto só que Deus espera de nós, o dom total do nosso coração. É claro que os dons daquilo que temos favorecem isso. Mas o que Ele espera de nós, mais do que coisas que temos e que entregamos, é a entrega de si mesmo. Filho, diz Ele a cada um de nós, dá-me o teu coração, isto é, dá-me a tua vontade. Isso significa, conforma a tua vontade a minha, e é claro que, enfim, sabendo como é a vontade dele, tão superior à nossa, perfeita e eterna, é uma questão de inteligência, de sabedoria, submeter-se à sua vontade, porque entre duas vontades, uma que é infinitamente superior à outra, ora, pede que esta que lhe é inferior se lhe submeta. Que a vontade divina e a nossa sejam efetivamente, então, uma só.
Isso fala de união. De maneira que não sejamos senão aquilo que Deus deseja e quer. É esta a maior perfeição a que devemos aspirar. Tudo isso vivido no amor e como expressão de amor, de caridade, amor supremo. Este, lembram, caros fiéis, deve ser objeto de todas as nossas ações, de todos os nossos desejos e aspirações, meditações e orações. Eis o fio de ouro, eis a alma de tudo aquilo que nós fazemos. Sobretudo com relação às atividades mais elevadas, aquilo que diz respeito à nossa vida interior. Vida interior sem essa preocupação, sem essa alma, não é verdadeira vida interior. A grande questão, no final das contas, é abraçar, então, a vontade divina por amor a Deus. Em tudo que nos acontece, seja agradável ou desagradável às nossas inclinações. É claro que é muito mais fácil acolher a vontade de Deus quando aquilo nos é favorável de uma certa maneira, e bem fácil, agradável de levar. Mas quando a coisa se torna adversa, nas coisas agradáveis, naturalmente todos, independentemente até de uma profissão de fé, se conformam com a vontade de Deus. Os santos, falando deles agora, que são para nós, como amigos de Deus, exemplos. Os santos, porém, unem-se à vontade divina, mesmo quando são desagradáveis ou contra o amor próprio. E devo dizer, às vezes atingem um tal grau de união com Deus que preferem esse tipo de conformidade de Deus nas dificuldades, tribulações e trabalhos levados por amor a Deus. A propósito, nós não só devemos nos unir à vontade divina nas adversidades que nos vêm diretamente de Deus, porque há adversidades que vêm daqui. Não é questão de nos unir a Deus somente no caso dessas adversidades que vêm diretamente dele, como uma doença que ele permite que haja, desolação do espírito, o que faz parte da nossa vida espiritual, tantos momentos de aridez, de falta de consolação. Há outras coisas também que ele permite que haja situações de privação, pobreza, morte de entes queridos, mas também é o caso de conformar a nossa vontade no caso de adversidades que vêm por causa das criaturas, e sobretudo das criaturas racionais, como desprezo, perda da reputação, injustiça, roubos e todas as demais perseguições até as últimas consequências. Quando sofremos injúrias na nossa reputação, honra e bens, devemos atentar para o fato de que nosso Senhor não deseja de jeito nenhum, nem de uma forma nem de outra, o pecado daquela pessoa que nos prejudica enquanto pecado. O pecado Deus nunca quer. Nunca. Nem como bem, nem como fim, nem por ele mesmo. Mas o que Deus deseja, permitindo que haja isso tudo, é a mais profunda conversão que nós podemos obter através daquilo. Uma conversão mais profunda e uma maior santificação para nós. É por isso que ele permite estas situações tão adversas. Eu sei que sabemos, mas é importante, neste momento de meditação, considerar aquilo que sabemos no conjunto dessas reflexões. Bom, e como é que se dá, então? Levando a cruz, atravessando de boa vontade, com reta intenção, querendo amar a Deus nisso, as tempestades e adversidades. Ora, no final das contas, o que acontece? Se nós vivemos assim, as tempestades, é claro que nós viveremos uma conversão mais profunda e uma maior santificação, o que se dá através do incremento da virtude da humildade. Mais uma vez, a humildade. Incremento da virtude da humildade, favorecido pela humilhação, pobreza e mortificação que essas adversidades trazem consigo. Possibilitadas pelas adversidades, sim, que nos advêm, sempre permitidas por Deus, justamente para o nosso progresso espiritual. Sim, a cruz que Deus permite é para o nosso bem. Senhor, dai-nos olhos bem abertos, olhos interiores para enxergar a realidade disso. De fato, é certo, caros fiéis, e de boa fé, que tudo quanto acontece no mundo se dá por permissão divina. Tudo. A esse propósito, lembremos-nos do que disse Jó, face aos seus infortúnios. Nossa, como foi provado Jó, quando nós conhecemos o relato bíblico, perdeu tudo e mais um pouco. O que disse ele? O Senhor deu, o Senhor tirou. Assim como foi do agrado do Senhor, assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. E diz ainda na sequência, se recebemos de Deus os bens, por que não receber dele também os males? Não deveríamos receber dele também os males?
sabendo, justamente, segundo esta lógica, que se ele permite, se ele envia, é para o nosso bem, é para que nós obtenhamos bens que superam em muito aquela adversidade, mas muito mesmo. Nós não devemos, portanto, caros fiéis, receber nossos infortúnios como da mão do acaso, ou da malícia simplesmente dos homens. Mas devemos estar persuadidos que tudo quanto nos acontece, acontece pela vontade de Deus, pelo menos pela sua vontade permissiva, permissiva no sentido de permitir que aconteça, e não no sentido de permissividade como algo moralmente negativo, entendam. Isto se dá assim para o nosso bem, já que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não é frase de Monsenhor Maurício, ela é bíblica em todas as suas letras, tudo concorre, tudo se orienta, tudo converge para o bem daqueles que amam a Deus. Os bem-aventurados mártires, vou citar alguém aqui, os bem-aventurados mártires de nosso Senhor Jesus Cristo, epíteto hiato, quando sofreram o tormento de seus suplícios, para citar alguns mártires, queimados com fachos por ordem de um tirano e dilacerados com ganchos de ferro, disseram somente: Senhor, seja feita em nós a vossa vontade. Perante esse relato, perante esse fato, eu, Monsenhor Maurício, me envergonho profundamente. E quando chegaram ao lugar da execução, exclamaram em alta voz: Bendito seja, ó Deus eterno, porque a vossa vontade se cumpriu amplamente em nós. O que disseram aqui fez perfeitamente eco àquilo que os apóstolos disseram ao sair do sinédrio, após terem levado muitas chicotadas. Disseram: Bendito seja o nome do Senhor por termos sido considerados dignos de sofrer um pouco por causa do nome de Jesus. Flagelos, naquela época, não eram pouca coisa. Os santos, caros fiéis, por sua uniformidade com a vontade divina, gozavam de um verdadeiro céu já aqui na terra. Eis um efeito maravilhoso dessa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Já que nós somos tão pragmáticos como geração e sociedade, o que ganhamos com isso? O que ganhamos, além da salvação e da santificação, de uma amizade cada vez mais profunda com Deus, uma paz que nada nem ninguém pode dar. Somente Deus através dessa perfeita conformidade. Entendem? Os antigos padres, os padres, diz Santa Doroteia, conservavam em si uma paz constante, porque recebiam tudo como vindo da mão de Deus. Nada os perturbava. A esse propósito, vamos considerar o seguinte: a adversidade, sem dúvida, causa pena em dor em nossos sentidos, na parte física. Mas, no caso dos santos, isso só tem lugar, só tem impacto na parte inferior da alma, aquela ligada mais à parte sensorial, instintos, sensações. Já que o espírito, ou a parte superior da mesma alma, é a mesma coisa, encontra-se, pensemos aqui no caso desses santos, em um estado de tranquilidade e paz. Abala um pouco a parte inferior, mas ora, fazer o quê? Faz parte inclusive do peso do sofrimento, mas a parte superior, tão conectada com Deus, tão amante de Deus, não sofre esse abalo e permanece serena e em paz, nessa conformidade perfeita com Deus e a sua vontade, estando sem a vontade humana unida à vontade de Deus. Ou seja, aquele que está sempre em conformidade com a divina vontade goza de uma paz inteira e perpétua. Inteira, porque ele tem no mais profundo de sua alma tudo quanto deseja realmente, tudo aquilo que a alma deseja de verdade, no mais profundo dela, ele tem nessa conformidade com Deus que nos faz possuir a Deus, e quem tem Deus tem tudo. Perpétua, porque ninguém o pode privar de tal prazer e alegria espirituais. Não, nada. Não, o mundo nem sabe o que significa isso. Lembro mais uma vez, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus nos manda tribulações nesta vida, Ele nos envia para o nosso bem, para a nossa conversão, salvação e santificação. Isso não é só um princípio facilmente verificado nas fontes da revelação, é algo que se verifica aos milhares e milhões na vida das pessoas. Os castigos, dizia Santa Judite, não vêm para a nossa ruína, mas para a nossa emenda e salvação. Deus corrige aqueles que Ele ama. Os flagelos do Senhor, nesse sentido, flagelos de profundo amor, acontecem para a nossa emenda e não para a nossa destruição. Deus não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva. Então, quando há ações
rigorosas. É um rigor de amor, de mais puro amor. Nosso Senhor, para nos salvar das eternas penas, esse é o verdadeiro mal. Das eternas penas, das penas eternas, da condenação eterna, Ele nos cerca com a sua bondade. Bondade que age poderosamente de tantas formas. Com confiança, caros fiéis. Portanto, devemos nos resignar amorosamente aos seus divinos decretos e determinações, como sendo tudo para o nosso bem. Eis a causa da paz daquelas ilustres pessoas que se santificaram tanto. Entreguemo-nos, pois, em suas mãos, nas mãos de Deus, em total confiança e abandono, como convém, como sabemos, não há também aqui nenhuma novidade, porque Ele, sem dúvida, cuidará de nós, como tem feito até aqui. A esse propósito eu lembro 1 Pedro 5,7. Ponde todo o vosso cuidado nele, porque Ele tem cuidado de vós. Pensemos, pois, em Deus, caros fiéis, e no cumprimento de sua santa vontade em tudo, para que Ele pense em nós e no nosso bem de uma maneira bem particular. Filha, disse o Senhor a Santa Catarina de Sena, pensa em mim para que eu pense em ti, nas tuas coisas. Entendo, nesse sentido aqui, é claro que Deus pensa em nós, Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas que olhar carinhoso e bem particular tem Ele quando nós nos ocupamos da sua vontade. E assim. Digamos frequentemente com a Sagrada Esposa dos Cantares, do Cântico dos Cânticos, Cântico 2:6. O meu amado é para mim e eu para ele. O meu amado, amado da minha alma, pensa no meu bem e eu só devo pensar em lhe agradar. Conformando-me em tudo à sua santa vontade. Oh, como isso fala dos sagrados esponsais. Da alma com Deus. Estou falando, sim, de coisa muito elevada e maravilhosa. A este fim, portanto, caros fiéis, devemos dirigir todos os nossos pensamentos e orações. Perseveremos, sim, perseveremos sempre, portanto, em recorrer a Deus na meditação, na comunhão bem feita, nas visitas ao Santíssimo Sacramento e tantas outras práticas de devoção e de oração, para que Ele nos auxilie, porque sem o auxílio dele não dá, a cumprir a sua santa vontade. Oferecendo-nos a Ele, dizendo, por exemplo, assim, ó meu Deus, aqui estou, faça-se em mim e em tudo quanto me pertence, em mim e nos meus bens, o que for do vosso agrado. Esta era uma constante prática de Santa Teresa, a qual se oferecia a Deus por volta de 50 vezes, em torno de 50 vezes por dia, no mesmo dia, para que Ele se dignasse dispor dela como melhor se agradasse. 50 vezes, pelo menos. Eis-me aqui, Senhor. Eu me entrego toda a vós. Disponde de mim como quiseres. Que Nossa Senhora, Santa Teresa, todos os santos citados, os santos todos, intercedam por nós para vivermos essa alegria única, profunda. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.